Obrigado, Gê. Tudo bem. Hoje nós vamos. A designação de hoje são os capítulos de 10 a 14 de Apocalipse. E nós já vamos entrar aqui no capítulo 11, onde vai falar de um sinal que vai acontecer bem próximo da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, ainda referente ao sétimo selo. Nas últimas aulas, a gente tem visto a abertura dos selos, né? E alguns acontecimentos em cada selo, em cada período de tempo. E o sétimo selo ele vai ser aberto um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo e do início do milênio. E aqui em Apocalipse 11, fala que nesses dias que antecedem a vinda do Salvador, duas testemunhas irão ministrar em Jerusalém e irá ter alguns acontecimentos com elas lá. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Estão vendo minha tela aí agora? Sim. Sim, Então, ó, vamos começar aqui. Vamos ler os versículos 3, 5 e 6. E à medida que a gente for lendo, eu queria que vocês tentassem identificar o que que essas testemunhas vão fazer em Jerusalém, tá bom? Como é que só elas dá vão um zoom ministrar? na tela porque tá muito longe. Tá muito pequenininha a letra. Tá, desculpa. Foi mal, foi mal. Bem lembrado. Melhorou? Melhorou aí? Estão Sim, ouvindo? Agora. Então, ó, vamos ver os versículos 3, 5 e 6. E eu queria que vocês identificassem o que que essas testemunhas, de que maneira elas vão ministrar em Jerusalém, tá? Então, Geraldina leu o 3 e o 5 e a a Argentina Sabrina não vai ler leu o nada. 6. Ou a Gê, desculpa, Gê. Leu o 3 e o 5. E a Sabrina leu o 6. Ok. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidas de pano de saco. E se alguém lhes quiser causar dano, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser causar dano, cumpre que assim seja morto. Pesado. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, tantas vezes quantas quiserem. E o que que chamou a atenção de vocês sobre como elas vão ministrar lá em Jerusalém? Essas testemunhas. O que elas vão fazer lá? Acho que você leu aí, G. Que elas vão profetizar por 1270 dias, E, vestidas de pano de saco. ok. Que mais? E que da boca delas sairá fogo, e se alguém tentar fazer mal a elas, essa pessoa morrerá. E, então elas vão profetizar durante esse período de tempo. Esse fogo sairá da sua boca, significa elas vão prestar testemunho, tá bom? Das verdades do Evangelho, do Salvador Jesus Cristo, da realidade do Salvador Jesus Cristo, da sua ressurreição, da sua vida. Elas vão testificar dele. E algumas pessoas vão tentar matá-los durante esse período de tempo. E quem tentar fazer isso vai morrer, tá bom? Durante esse tempo. Então, a vida delas vai ser poupada durante esse tempo. Ninguém vai poder causar dano a elas. E no 6, Sabrina, o que mais Então, que elas isso vão quer fazer? dizer que elas, depois que elas fazem para poder ser mortas? Calma-se lá, minha filha. Calma-se lá que a gente vai já chegar lá.
Seis. A Gia tá querendo matar logo as testemunhas. Pra que matar logo eu, hein? Acho interessante bem logo esse início, né? Dizendo que eles têm poder para fechar o céu. É, no caso, o Senhor está dando todo o poder a eles para que, digamos que nada de errado aconteça, né? Enquanto eles estiverem profetizando, né? Que ninguém cause dano a eles, que o tempo não atrapalhe. Isso aí, Sabrina. E essas testemunhas, elas vão ter o poder selador, né? Assim como Nefe, no livro de Mórmon, foi dado esse poder a ele, e ele comandava, né, os elementos da natureza, a chuva, e essas testemunhas, elas vão ter esse poder sobre a natureza, sobre as estações, eles vão controlar, comandar a natureza. Eles vão ter esse poder, que é o poder selador, tá bom? E aí, você sabe me dizer quem vão ser essas testemunhas? Essas duas testemunhas? Eu tenho um palpite porque eu já escutei falarem. Quem você acha que vai ser? Eu escutei uma vez que essas duas testemunhas são um casal presidente de missão, por conta do tempo que eles ficam. Fala dos 1.260 dias, né? São os 3 anos que um casal serve. Interessante, hein? Um palpite, um palpite. Olha só, obrigado, Sabrina. O Bruce R. McConkie, ele, ele compartilhou aqui, ele ensinou sobre quem será essas testemunhas, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. E eu vou pedir para a Gia ler para a gente. Não, vou pedir para a Sabrina aí, que Sabrina que você comentou. Lê para a gente, Sabrina. Sem dúvida, eles, as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, serão membros do Conselho dos Doze, ou da primeira presidência da igreja. Ok? Então, essas duas testemunhas serão membros da primeira presidência ou do Coro dos Doze Apóstolos. Então, o dia que nós vemos alguém lá da primeira presidência ou do Coro dos Doze Apóstolos servindo em Jerusalém durante um tempo, nós precisamos ficar atentos, tá bom? E como a Geraldina falou, já deu, quis dar um spoiler, ainda tem mais alguns sinais sobre isso. Vamos continuar lá. Ai, meu pai, cadê que vocês? Ah, achei vocês. Vocês tinham sumido aqui. Vamos voltar lá para a escritura, porque vamos continuar aqui do 6 até o 11, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Não, desculpa, o 6 a gente já leu? O 6 nós já lemos. Então vamos ler o 7, o 8, do 7 ao 11. Então, G leu 7, o 8 e o 9, e a Sabrina leu 10 e o 11. E enquanto tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E os seus corpos mortos jazirão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Hum. Pode continuar. O 9 também, G. Por favor. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os corpos mortos deles por 3 dias e meio, e não permitirão que esses corpos sejam postos em sepulcros. Por que não? Explicar, já. Boa pergunta. Boa pergunta. Por que não, né? Por que que eles não vão enterrar eles? 10 e o 11, Sabrina, por favor. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo de Deus, entrou
entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que viram. E o 12 também, Sabrina. E ouviram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E, e foi o que aconteceu aí então, minhas irmãs, nesses versículos com essas testemunhas. Vocês entenderam? São sinais aí que antecedem a segunda vinda do Salvador, que estão bem próximos da segunda vinda. O que que vai acontecer com elas? Depois que elas morrerem, Cristo vai voltar? Basicamente, é isso mesmo. Essas Eu vi uma testemunhas. vez, eu vi uma vez Ah, desculpa. uma teoria bem bizarra, de que é, quando né, a respeito disso, eu acho, agora usando essa parte, falaram que a respeito do tempo que os profetas, dos últimos três profetas, é, guiaram a igreja nesses últimos tempos, e todos eles tiveram o mesmo tempo. Teorias com conspiração. Para, Sabrina, tô falando sério. Que todos eles guiaram a igreja no mesmo tempo, mesmo período de tempo, sabe? Parece que foi 8 anos, todos eles guiaram a igreja durante 8 anos. E a gente está me desconcentrando. E falaram que isso com a soma desse período de anos, né? Porque na verdade dias não são dias para Deus, né? Diferente o tempo que ele conta para nós. Então, somando seria esse mesmo período de tempo do que os últimos apóstolos para esse apóstolo da agora. E que quando essa testemunha morrer, né? Esse, lógico, quem chamaria, falaria do Senhor, seria um apóstolo, porque o apóstolo que chama as pessoas ao arrependimento e fala com o Senhor diretamente, para as escrituras e tudo mais. Então, seria quando um apóstolo, um profeta fosse assassinado, é quando Cristo voltaria. Então, tipo, o pessoal fica querendo matar os profetas, não de morte morrida, mas de morte matada o tempo todo. Nossa, que coisa, hein? Bem, fica tranquila, viu, que para vocês não ficarem assim meio preocupados com algumas teorias, eu vou mandar o manual do aluno e lá tem muita informação bacana, muita informação bem clara e simples, né? Como, por exemplo, a Sabrina tinha esse o comentário aí que ela falou, né, de quem seriam os discípulos. Às vezes a gente ouve falar de muita coisa, né? Mas é importante a gente se basear nos manuais, nas provas dos profetas, né? Ver o que que os profetas falaram sobre o assunto, para a E é gente um ficar livro em muito território bom para ler. seguro, né? Isso, isso. E assim, essas testemunhas, esses dois profetas, eles vão ser mortos, eles vão ficar 3 dias e meio com os seus corpos expostos lá em Jerusalém. Ah, e eles não vão ser enterrados, Gê, você perguntou, lá no manual do aluno, fala, e você vê aqui que as pessoas lá, elas se alegraram por isso, que eles morreram, sabe? Porque eles estavam num estado de muita iniquidade aqui. E alguma pessoa morre e você não enterra ela lá pros judeus, isso é um grande desrespeito com a pessoa. Você está desmerecendo muito aquela pessoa. Você está, como posso dizer? Não posso dizer a palavra. Mas é uma falta de muito respeito com aquela pessoa. Está desmerecendo ela. Ela é nada para você. Então eles deixaram o corpo deles lá porque era como se eles fossem nada para eles, entendeu? Eles não tivessem nenhum valor. É uma forma de mostrar que eles não tinham valor. É uma forma de desrespeitar eles e a lembrança deles e a mensagem deles. Por isso que eles ficaram lá, 3 dias, né, com os corpos expostos, né? Eles não permitiram que fossem colocados em sepulcro. E depois desse tempo, né, depois desses 3 dias e meio, eles se levantaram, eles voltaram à vida
E eles subiram aos céus. Eles vão subir aos céus, né? Depois desse tempo. Sabrina? Falando dessas teorias, né? É, a minha opinião, pelo menos, tem muitos membros e não membros, né? Que criam essas teorias porque eles não sabem onde procurar. Ou melhor, eles sabem onde procurar, mas não procuram. Como você falou, né? A gente tem os manuais, a gente tem os discursos dos profetas, mas muitas vezes é mais fácil simplesmente criar uma teoria e repassar esse pensamento. E acaba que vai, digamos que, contaminando, assim, entre aspas, as outras pessoas. Que eles começam a ter os mesmos pensamentos ou criar mais teorias, em vez de procurar estudar sobre o que eles estão pensando. Né? Eu sempre escutei que tem dúvidas boas, né? Mas essas dúvidas boas precisam vir junto com os estudos certos. É como se fosse os não-membros, que simplesmente criam as teorias do que a gente faz dentro da igreja, mas nunca visitaram a igreja realmente, para saber o que realmente acontece. Isso, infelizmente, às vezes acontece com os membros também, né? Eles criam essas teorias do que pode acontecer baseadas, tipo, numa citação que eles viram, em vez de aprofundar mais o conhecimento deles a respeito do assunto. Inclusive, eu vou até aproveitar, Sabrina, esse seu comentário que foi muito bom. Um conselho, né, que eu dou para nós, né? No sábado não, no sábado, 2 sábados atrás, teve um aluno que a gente estava conversando sobre o capítulo atrás de Apocalipse, e nós estávamos conversando sobre um assunto lá e fiz uma pergunta e ele falou assim, ó, eu tenho uma teoria sobre isso. E eu vi, ele falou, posso compartilhar? Eu falei, depende. Aí todo mundo começou a rir, né? Ele compartilhou lá assim, não tava alinhado. E aí, o que que eu falei, ó? A gente não pode ter teorias em relação ao evangelho. O evangelho, as coisas do evangelho são claras, são simples e é a verdade. Não tem teoria no evangelho. O evangelho é as coisas como eram, como são e como serão. É a verdade. Não tem teoria no Evangelho. A gente só precisa estudar e conhecer a verdade. Se a gente estudar as Escrituras, as palavras dos profetas, a gente não vai precisar ter teorias. A gente jamais vai precisar falar assim, ah, eu tenho uma teoria. Não, não precisamos ter teorias. A gente só precisa conhecer as Escrituras, as palavras dos profetas e ficar nesse terreno. É nesse terreno que a gente tem que ficar. Quando a gente sai desse terreno, começa a pensar em teorias e outras ideias, isso é perigoso, né? Isso pode abrir margem para outras questões que podem ser perigosas, né? E podem te afastar da verdade. Então, quando vierem com essa coisa de teoria, não, para nós da igreja não precisamos ter teorias. A gente tem as escrituras, a gente tem a palavra dos profetas, a gente tem tudo que precisa para ficar no terreno seguro da verdade, né, do evangelho. Tá bom? Sabrina? Desculpa atrapalhar de novo. Que não Não, eu atrapalha. acho que todo membro deveria pensar em algo que todos já ouviram dos missionários enquanto eles estavam tendo as lições. Quando eles entregam o livro de Mórmon e falam, leia e depois ore a respeito das coisas que você leu para saber se são verdadeiras. E muitas vezes é exatamente por isso que algumas pessoas acabam se afastando, porque elas escutam essas teorias, escutam pessoas que se afastaram, que não são membros, e, tipo, acham absurdo as coisas que eles escutam. E em vez deles perguntarem diretamente ao Senhor para ver se são verdadeiras, se são falsas, né, se são realmente só coisas absurdas que eles estão escutando, não. Eles preferem escutar a palavra do homem ao invés de perguntar ao Senhor, orar, para saber se aquilo tudo é verdadeiro. A gente sabe que o Espírito sempre vai nos confirmar que as coisas são verdadeiras. E o Senhor, ele responde às nossas orações, né? Mas muitas vezes a gente prefere acreditar no que a outra pessoa está falando porque a pessoa está na nossa frente, né? Pensando, nossa, mas ela sabe mais coisas do que eu, principalmente recém-conversos. Não, mas ele está mais tempo que eu na igreja, né? E ele resolveu se afastar, né? Então deve ser verdadeiro, em vez de realmente procurar os caminhos certos para tirar essas dúvidas. Porque toda dúvida o Senhor vai responder. É isso aí.
Obrigado. E a gente tem que buscar na fonte. Obrigado, Sabrina. Isso mesmo. G? Então, eu vi a Sabrina falar agora sobre isso, né? Sobre os membros. Eu me lembro quando eu era bem mais verdinha no Evangelho, bem mais verdinha, tenho 10 anos, mas eu me considero verdinha. É, eu me lembro de uma vez que eu fui perguntar para um líder. Eu perguntei a respeito sobre, não sei como a gente chegou nesse assunto, mas eu sei que a gente estava falando a respeito de como funcionavam os enterros na igreja. É uma coisa Como assim, funcionava o quê? os enterros na igreja. Eu não lembro Ah, como eu tá, cheguei os nessa inteiros. conversa com esse líder, mas eu lembro que eu cheguei nesse ponto da conversa. E eu sempre tive o desejo de ser cremada, né? Doar o que tiver de útil dentro de mim, dê para alguém que pereça, que precise, né? E com o resto, creme e me jogue no mar, não me enterra. Não quero ser comida para minhoca. Eu quero ser cremada e jogada no mar. Olha, É o meu Anderson, desejo. bora jogar assim lá no Instituto, em cima do Instituto. Oi, desculpa, continua. Que papo. Mas eu tenho esse desejo, desde sempre. E eu compartilhei isso com esse líder. E eu me lembro que esse líder falou assim para mim: eu, desde menina, sempre quis doar o que desse de útil para outras pessoas e ser cremada. Esse líder bem vira para mim e fala assim: ah, irmã, então você vai ter que procurar um outro desejo pós-morte para você. Pois aqui na igreja as pessoas não podem ser cremadas. É proibido. E aí. Ah, obrigada. Eu amo tanto meus líderes. Eu me sinto tão amada nesses momentos. E aí eu me lembro que quando ele falou isso, eu fiquei muito mal. A do Pablo ainda. Eu fiquei muito mal, porque era um desejo que eu sempre tive. E disse que eu não podia ser cremada, e ainda acrescentou que eu deveria rever esse meu conceito de querer doar os meus órgãos, porque a igreja não apoiava também esse tipo de, de feito. E eu fiquei, nossa, uma igreja de serviço e tal. E eu me lembro que na época eu tinha 2 anos de membro no máximo. E ele era um da presidência, tipo o Anderson agora, né? Da minha estaca. E eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu fiquei tipo, não, não quero isso, não acredito nisso. E aí eu fui para uma aula no instituto e o Andy, fui falar com o Andy a respeito disso, né? Eu fiquei chocada com aquilo. E aí o Andy falou uma coisa que a Sabrina falou agora sobre os membros serem muito verdinho na igreja e tudo mais. E eu tinha isso no meu coração de, ele é o presidente da minha estaca, ele deve saber do que tá falando. Não vou duvidar do que tá falando, né? Quem sou eu na roda de samba? E aí eu me lembro que o Andy falou para mim assim, um jeitinho meio carinhoso que ele sempre teve, que nós conhecemos, né? É assim, deixa de ser preguiçosa e vai ler o manual da igreja, aquele azul. Vai procurar ler sobre o assunto em vez de estar só acatando ordem dessa tua liderança que não sabe de nada. E meio que ele falou isso não, sério, mas falou isso brincando também, né? E desde lá eu peguei, tipo, realmente eu tenho que estudar sobre o que eu estou ouvindo, tô sendo, aprendendo. É o líder, ele tá passando a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem, mas eu tenho que buscar também meu conhecimento, o meu testemunho dessas coisas. E eu me lembro que foi uma página assim que se abriu para mim, que aí foi daí que me apaixonei pelo Instituto, porque lá eu comecei a aprender um monte de coisas que antes eu só abaixava a cabeça e concordava, e daí eu comecei a ficar mais revoltada do que eu já sou. Falei, não, não é assim, porque eu li que não é assim e tal, não é assim que funcionam as coisas na igreja. E eu acho que é isso que falta para parar com esse negócio me disse, achismo. Eu compartilhei aquela teoria, porque vira e mexe aparecem umas teorias bizarras pra gente ver, né? Mas buscar sempre procurar ver o que está escrito. Quê? Assim nasceu... E assim nasceu a G, é Exatamente. verdade. Assim Assim nasceu que a nasceu, O Instituto me transformou. assim ela se tornou quem ela é. Pronto, acabamos de mudar nossa aula para adquirir conhecimento espiritual. Mas é isso aí, é isso aí. Temos que buscar. E assim, nós somos muito abençoados, né? Porque a gente tem tudo à nossa mão, né? Tudo que a gente precisa. Temos manuais, as escrituras, palavras dos profetas, só precisamos Sempre no estudar. Instituto, né? Eu me lembro que Os é, institutos. sempre que eu ia para aula, o Andy falava assim: vai, Gê, fala nossa frase, para ser elevado, eu faço do Instituto uma prioridade. Aí ele, mais um ponto, não sei o que, zoava comigo.
Mas é exatamente isso. Ó, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade em entender o que a gente está estudando agora, que é Apocalipse. Eu já estudei Apocalipse várias vezes, mas nunca consigo pegar a manha, não consigo, sabe? Adquirir o conhecimento, mas transformar aquele conhecimento em sabedoria. Eu não consigo pegar o que está sendo ensinado e botar naquelas partes do que eu estou aprendendo. Tenho muita dificuldade com o Apocalipse, muita mesmo. Desde nesse tempo todo que eu tenho, Apocalipse é minha fraqueza. Então, tudo que é curso que tem que fala de Apocalipse, eu vou lá e faço para ver se dessa vez eu adquiro alguma coisa que eu consiga realmente. Agora sim, Apocalipse faz sentido. Isso aí, a gente vai estudando, estudando até a gente entender. Inclusive, eu mesmo estou aprendendo, relembrando, né? Porque às vezes até a gente aprendeu, mas de repente esqueceu. E eu estou relembrando muitas coisas aqui, ao estudar, né? O curso tem sido muito bom. E assim, esse sinal que nós vimos aqui, imagina, né? Duas testemunhas vão, dois membros da primeira presidência ou do Código dos Doze vão ser mortos, vão ficar 3 dias e meio em praça pública, com seus corpos expostos. Depois desse tempo, eles vão voltar à vida e vão subir aos céus. Imagina nesse mundo que a gente vive hoje, com as redes sociais, no mundo globalizado. Imagina se nessa época que isso acontecer, ainda estivermos assim, com o mundo como está, as notícias, imagina isso viralizando, né? Essa notícia. Então, quando nós soubermos disso, quando isso vier até nós, a gente pode saber com certeza que as escrituras estão se cumprindo e que o Senhor está muito perto de voltar, né? E a gente precisa se preparar para encontrar. Obrigado pelos comentários. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos aqui nesse capítulo, João, ele tem uma visão sobre a guerra na vida pré-mortal, na guerra dos céus, tá bom? E queria compartilhar com vocês aqui algumas verdades que ele viu. Seja bem-vindo aí, Cristiano e Igor Magalhães. Vamos ver aqui Apocalipse 12, versículos 7, 8, 9 e 10. Então, Igor, você pode ler? Posso sim, estou abrindo aqui. Tá, eu tô. Ah, Apocalipse. desculpa. Tá, eu tô compartilhando a tela agora, viu? Você pode ler o Ah, tá, 7 e ok. o 8, a G leu 9 e a Sabrina leu 10. Por favor. Ok. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. G? Eu estava lendo sem o microfone. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Anjos. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada esta a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi expulso, o qual o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E, bem, então, como nós lemos aí, houve essa batalha nos céus, onde Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, e esse dragão aqui é Satanás, e ele foi expulso dos céus. Miguel e seus anjos venceram a batalha, e ele foi lançado na terra, junto com seus anjos. Ou seja,
a batalha que começou lá na vida pré-mortal continua hoje. Ela foi só transferida para a Terra. E nós, por nós termos um corpo físico, nós sabemos que estávamos do lado de Miguel, que nós apoiamos o plano de salvação e que nós defendemos a verdade. Por nós termos nascido aqui e termos um corpo físico, nós podemos saber que estamos do lado de Miguel. Já Satanás e os seus anjos, por terem se rebelado, eles não têm um corpo e eles estão aqui, batalhando contra nós. Agora, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem me dizer como foi essa batalha que teve nos céus? E como é essa batalha que nós temos hoje na Terra contra ele, contra Satanás e os seus anjos? Como foi essa batalha lá e como é a batalha que nós travamos com ele hoje na Terra? Uma batalha espiritual. Diga-me mais, Sabrina, como é essa batalha espiritual? Tu consegue me dar detalhes sobre ela? De fato, é uma batalha Bom, espiritual. eu não lembro, né? Porque eu passei pelo véu, aí esqueci tudo, mas. Não, focando mais nos dias de hoje, é uma batalha que a gente enfrenta todos os dias, porque todos nós estamos sujeitos aos erros e às tentações, que ele tá do nosso lado todo o tempo, né? Ele, como é que fala? Digamos que ele tem a permissão, né, de nos tentar, para nos testar, para saber se somos dignos de voltar ao reino celestial com nosso Pai, né? Então é uma batalha espiritual que travamos todos os dias com as nossas escolhas, né? Escolher fazer o certo e continuar no caminho do convênio ou escolher ceder às tentações dele. É uma batalha diária, né? E Satanás ele quer nos influenciar a usar o nosso arbítrio, como a Sabrina bem disse, para escolher a ele, escolher o plano dele para nós, escolher que nós sejamos miseráveis como ele é. E ele vai nos tentar muito. E Deus, no seu plano, permitiu que ele nos tentasse. E nós estamos nessa batalha hoje. É uma batalha espiritual. Sabrina, por favor. Falando nisso, eu lembrei de uma imagem que eu vi em uma aula do instituto, mas eu não lembro que aula era. Mas que a gente estava falando basicamente disso. Na imagem mostrava duas pessoas e, digamos que demôniozinhos assim atrás das pessoas. Só que do lado de uma pessoa só tinha um espírito ruim e do lado da outra pessoa, tipo, tinha uns 10, né? Então o professor perguntou qual das duas pessoas está mais propenso a ceder às tentações do inimigo, né? E a maioria respondeu, nossa, é aquele que tem vários demônios atrás dele, né? Então quando o professor explicou, eu falava não, né? O mais propenso é o que só tem um, porque ele já está cedendo às tentações do inimigo. Então ele não precisa de vários demôniozinhos ali no ouvido dele para falar, não, faz isso, vai lá, bebe, é só um copo. Vai lá, faz isso. Não, quem tá mais propenso não precisa desses espíritos malignos perto dele, porque ele já tomou as escolhas dele. Ele já escolheu seguir o caminho errado, né? Então eles vão tentar aquela pessoa que está ignorando totalmente as tentações, não é uma pessoa sujeita aos erros, está procurando todos os dias adquirir mais conhecimento do Evangelho, está querendo se aproximar mais do Pai Celestial. São essas pessoas que eles tentam desvirtuar, né? Então é dessas pessoas que eles vão atrás. Porque quem já cedeu uma vez vai ceder outras vezes. Então eles não precisam continuar trabalhando em cima dessa pessoa. Sim, principalmente, né, com o povo do convênio. Satanás e as hostes dele fazem guerras principalmente com o povo do convênio, que tá buscando espalhar a luz de Deus no mundo, tá que está trabalhando para coligar Israel. É contra esse povo, principalmente esse povo, que Satanás faz guerra. E embora a gente veja guerras no mundo hoje, guerras que nos deixam perplexos, tristes, né? Muitas vezes
desesperançosos, que a gente possa lembrar que a principal batalha que nós enfrentamos é a espiritual. Apesar de uma guerra física as pessoas morrerem, lembra que um dia todo mundo vai ressuscitar. Mas numa batalha espiritual, quando alguém morre espiritualmente, pode ser para sempre se não se arrepender. Essa pode ser a pior morte que existe. Tem uma citação aqui do presidente do Valdemar Conk, que ele explica um pouquinho sobre como foi a guerra que a gente travou na vida pré-mortal, como foi essa batalha de Miguel e que nós travamos com Miguel lá na vida pré-mortal contra Lúcifer, e que também é uma batalha que a gente trava atualmente, é a forma como a gente batalha com Satanás hoje. Cristiano, Cristiano, você consegue ler? Se o Cristiano consegue ler aí. O Igor lê pra gente. Veio. Que tipo de guerra travamos na existência pré-mortal e que ainda travamos hoje? O mesmo tipo que prevalece na Terra atualmente. O único tipo que Satanás e seres espirituais podem travar. Uma guerra de palavras, um tumulto de opiniões, um conflito de ideologias. Uma guerra entre a verdade e o erro, entre a luz e a escuridão. E as linhas dessa batalha ainda estão desenhadas. Se encontra hoje na Terra, assim como aconteceu no céu, e da mesma maneira como aconteceu no céu, cada um de nós deve escolher qual general irá seguir. Chama a tua atenção aí, Igor, sobre como essa batalha foi travada lá, como ela está sendo travada aqui, hoje na Terra. Uma guerra entre a verdade e o erro, entre a luz e a escuridão. É um tumulto de opiniões. É muito interessante porque é muito real, né? Muito atual. Interessante, É né? muito atual. A gente fica pensando, não aconteceu. A dúvida de Joseph não foi só a dúvida de Joseph naquele tempo, é a dúvida de muitos de nós, né? Eu posso dizer que na minha família, nós também tivemos aquela mesma dúvida. Acho que por isso que a gente ficou tão empolgado quando recebeu os missionários e aprendeu sobre a restauração, porque a gente se sentiu muito parecido com o que ele passou. A gente andava em outras igrejas, outras ideologias, né? Escutando a opinião de todos, cada um dizendo que era certo, que era para fazer, e a gente não tinha aquele sentimento do lugar que era para ficar. E hoje em dia é do mesmo jeito. E eu acho que ainda está um pouquinho pior, ainda vem avançando e ficando um pouquinho pior, principalmente a parte da verdade do erro, né? Hoje o que é errado está sendo certo e o que é certo está sendo errado. Só que tem uma frase que eu gosto bastante, que eu ouvi outro dia, eu li outro dia, né, que diz assim: o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que todos estejam fazendo. Tá dando para Excelente. ouvir? Tô ouvindo, tô ouvindo. Estamos ouvindo. Pois é, então é muito atual, né? Principalmente hoje em dia. Estava falando outro dia com os jovens que, se eles prestarem atenção, é muito complicado você opinar qualquer coisa. Claro que tem aquelas pessoas que realmente não querem opinar, que querem destilar ódio, mas você dá qualquer opinião e em relação ao evangelho, ao defender o evangelho, nossa, a primeira coisa que dizem são os crentes chatos. Qualquer coisa, você falou Jesus em qualquer publicação, pronto, é crente. Esses crentes são terríveis. E as pessoas generalizam. E tá de uma tal maneira que você falar que é da igreja, de qualquer igreja, né? É horrível. Que horrível. Seu defensor da moral, mentiroso, hipócrita, não sei. É assim que tá hoje em dia. É, Tá uma situação terrível. A pior. isso mesmo. E hoje, né, a gente vai defender a verdade, nós somos atacados por defender a verdade, por defender aquilo que é Exatamente. correto, não é isso? É Outro dia uma eu estava guerra. conversando com um amigo, né, falando sobre alguns amigos falando sobre a perseguição dos santos no final, né? A gente já está vivendo ela. A gente não Sim, precisa mais ser perseguido com um pedaço de pau, com pedra, nada, é com palavras, gente. Hoje você falar que você é de uma igreja, já te olham torto, até você conseguir explicar o que você aprende na igreja, como que funciona. As pessoas já te olham torto, as pessoas não querem te ouvir. é isso mesmo. Obrigado, Igor. Essa foi a batalha
sendo perseguidos até isso mesmo, Sabrina. Obrigado, Igor. Só lembra disso, tá? Dessa doutrina, né? Essa guerra na vida pré-mortal foi uma guerra de argumentos, foi uma guerra de palavras, foi uma guerra de defender a verdade, foi uma guerra da luz contra as trevas. E nós ficamos do lado do Salvador Jesus Cristo. A gente só tem que tomar cuidado para não trocar de lugar aqui na Terra. Porque tem como trocar de lugar, viu? Apesar de nós termos nascido aqui e ganhamos um corpo, isso significa que nós apoiamos o Salvador lá. Mas aqui, por causa das nossas escolhas, podemos mudar, trocar de capitão. E nós sabemos o time que vai ganhar, amigos. Não podemos mudar de time. Não podemos mudar de general, de capitão. Precisamos manter nossa posição na linha de defesa da verdade. Manter-nos na batalha do que é certo, na guerra, né? Porque o Senhor Jesus Cristo vai vencer a guerra. E só para encerrar, tem algo crucial que ajudou, que nos ajudou. Eu não vou dizer nem que ajudou Miguel a vencer a guerra, mas que ajudou a nós e a Miguel a vencer Satanás. É pré-mortal e que vai nos ajudar a vencer hoje ainda a batalha. Que João viu isso lá em Apocalipse. Eu vou compartilhar com vocês aqui de novo as escrituras. Vamos ver o que ajudou os santos a vencerem a guerra. Ah, G, você pode ler o versículo 11 e me digam aí o que ajudou, o que nos ajudou a vencer a guerra na vida pré-mortal? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Que foi aí que venceu? Como nós vencemos? O que nós usamos para vencer? O O sangue testemunho. do Cordeiro. As duas coisas, exatamente. O sangue do Cordeiro e o testemunho, nosso testemunho do Salvador Jesus Cristo. Essas duas coisas. Igor, você quer Fábio, compartilhar algo? sim, eu lembrei na missão, conversava com o irmão, né? Ele gostava muito de falar, de usar. Ele dizia que ele gostava muito da doutrina, só que ele não procurava outros livros. Ele gostava de estudar o que estava ali pra gente, né? Ele pegava o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, e aí ele falava justamente a respeito disso, do que ir a Satanás, que é o testemunho que a gente tem. Ele fala, é o nosso testemunho. Se a gente prestar atenção naquela passagem que Satanás se apresenta como Deus para Moisés, né, lá em Palavra de Grande Valor, o que que acontece? Moisés presta testemunho para ele, de que ele sabia quem era realmente Deus, quem era o Salvador, né, quem era Jesus Cristo. E o que que acontece com Satanás? Ele sai de lá, só que ele sai irado, porque ele não pôde ir Curioso, contra o testemunho de Moisés, né? Então, é a arma mais poderosa que a gente tem, é o testemunho. poderoso isso. E eu quero até. Obrigado por isso, Igor. E a gente às vezes não tem dimensão do poder que tem um testemunho sincero, né? E eu queria fazer só um adendo aqui no que a gente leu. E eu me lembrei aqui que esse capítulo 12 de Apocalipse, Joseph Smith fez uma tradução desse capítulo, tá bom? Depois vocês podem estudar com mais calma, mas olha o capítulo 12 da tradução de Joseph Smith. Você pode ler, Igor, para nós? Ele está um pouco diferente. Posso. Desculpa, desculpa, o 12 Todo não, o 11, o o 11. homem. Porque eles o vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Porque não amarram a sua própria vida, mas mantiveram testemunho mesmo até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitais. Olha só, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida, ou seja, eles colocaram a vontade de Deus em primeiro lugar e mantiveram seu testemunho até a morte. Interessante isso, né? É,
queridos amigos, nessa aula, poxa, a gente sabe que a gente está numa batalha, a gente sabe que é o nosso capitão, e a gente sabe que quem vai vencer a batalha. A gente sabe que lado vai vencer. A gente não está numa batalha incerta. E a gente sabe as armas que a gente precisa usar para vencer. A gente precisa da expiação de Jesus Cristo, a gente precisa se arrepender diariamente, precisamos guardar os nossos convênios, e a gente precisa nutrir o nosso testemunho diariamente com a verdade. E o meu convite para nós é que a gente possa ponderar em como nós estamos na batalha hoje. Se nós estamos de fato do lado do Senhor, de verdade. Como é que a gente está nutrindo nosso testemunho? A gente vai ver, não vai dar tempo de ver, mas no Apocalipse 13 fala que vão ser enganados e vão perecer, vão sair do caminho, porque eles não vão manter seu testemunho até a morte. Eles vão manter seu testemunho até 5, 10, 15, 20 anos de membro da igreja. Depois eles não vão largar seu testemunho. Eles vão ficar pelo caminho. Como muitos de nós conhecemos alguém que doravante demonstrou ter um grande testemunho durante um tempo, mas ficou pelo caminho. O que que eu vou fazer para manter meu testemunho até a morte? Para mim não ficar pelo caminho. Essa é uma. Sei que essas coisas são verdades, queridos amigos. Sou muito grato por essas revelações de João, por ele ter visto, por ele ter me visto do lado do Salvador, por saber quem eu era antes de nascer, por saber que eu estava do lado de Cristo. E eu sou muito grato por ele ter me chamado, me ajudado a ver essas coisas de novo aqui na Terra e por poder estar do lado dele aqui, poder defender a verdade, poder defender a sua causa, o seu reino, poder prestar testemunho do seu nome, poder ter todos os recursos necessários para voltar à sua presença. Eu sou muito grato por essas coisas. Eu sei que Deus vive, que essa é a sua igreja, que nós podemos vencer a batalha que nós enfrentamos todos os dias, por meio do sangue do Cordeiro e do poder do nosso testemunho, deixando Deus prevalecer em nossa vida. E eu testifico dessas verdades e compartilho isso com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.